Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1000ª, 487ª. Acuso a presença do prefeito municipal, Marcelo Ravanello, nessa casa. Seja bem-vindo. Solicito ao secretário Valdir Jacodris para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e constatei a presença de todos os vereadores. Convido o vereador Gilberto Schaeffer para fazer a leitura bíblica. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Quando são as obras do Senhor procuradas por todos os que neles tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas piedosas e misericórdias ao Senhor. Deu mantimentos aos que tenham lembrar-se sempre de sua aliança. Anunciou o seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gênios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Parcervises para todos os sempre, e são feitos em verdade a retidão. Redação enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo é temendo o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom atendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloque em votação a ata número 1000ª, 487ª. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 006/2020 da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Tigre. Arroio do Tigre, 17 de fevereiro de 2020. A Vossa Excelência, senhor Moacir Aigner, presidente da Câmara de Vereadores, Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de projeto de lei legislativo. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Excelência em anexo o projeto de lei legislativo número 001/2020, que objetiva a instalação de placas de números de telefones de serviços de urgência e emergência no município de Arroio do Tigre para posterior inclusão na ordem do dia. Sendo que tínhamos para o momento e certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despeço-me renovando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Francisco Bernardi, vereador do PDT. Ofício número 007/2020 da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Tigre, em 17 de fevereiro de 2020. A Vossa Excelência, ao senhor Moacir Aigner, presidente da Câmara de Vereadores, Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de projeto de lei legislativo. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Excelência anexo o projeto de lei legislativo número 002/2020, que objetiva a denominação de rua no município de Arroio do Tigre. Sendo que tinha para o momento e certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despeço-me, renovando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Viviane Reding-Mergen, vereadora PP. Convite. A patronagem do CTG Herança Galdéri de Sítio Alto, Arroio do Tigre, através deste Chasque Galdéri, tem a satisfação de convidar esta entidade tradicionalista e toda a gauchada para participar do 9º Rodeio Crioulo,
a realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de março de 2020, em seu Parque Marinho Versilei de Matos, Altemir Fiuza, patrão. Encaminhe os projetos de lei para a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final para emissão do parecer. Convido o prefeito municipal, Marciano Ravanello, para fazer uso da palavra, conforme o artigo 132 do Regimento Interno desta Casa, consoante ao artigo 131. O senhor tem até 30 minutos para fazer sua exposição. Advirto os nobres vereadores que durante a exposição do prefeito não serão permitidos apartes ou interrupções. Senhor presidente Moacir, demais vereadores, toda a população que está acompanhando mais uma sessão aqui no Legislativo, queria fazer uma referência também especial aqui ao nosso presidente do Partido Democrático dos Trabalhadores, seu Hernani, também a servidora Camila, que até poucos dias estava à frente à Secretaria de Saúde. Queria agradecer o teu trabalho, o teu empenho, né, já como servidora da saúde, mas também no papel que desempenhou como secretário. Senhor presidente, o que nos traz aqui essa tribuna, na verdade, é uma preocupação que que vem se agravando ao longo dos dias em função da estiagem, que já se está passando de estiagem. Já estamos praticamente com o efeito de uma seca aqui no nosso município de Arroio do Tigre. A gente vem monitorando todos os índices de chuva desde dezembro, novembro, dezembro, janeiro, todos índices abaixo da normalidade para o período. E o que com certeza vai acarretar um grande prejuízo financeiro para toda a nossa população arroio-tigrense. Não só nossos agricultores que já tiveram percas acentuadas no fumo, no soja, no milho, no leite, né, mas também ao nosso comércio, que, aliás, ele é fomentado, ele é movimentado muito em razão da nossa cultura, da nossa agricultura. Aqui o presidente do sindicato sabe a importância da agricultura aqui no nosso município de Arroio do Tigre, e certamente isso faz uma diferença muito grande, né, principalmente na geração de empregos, no movimento no financeiro que gera aqui no nosso comércio. Então a gente, logo que já retornou de férias no mês de janeiro, e aqui eu também queria fazer um agradecimento ao vereador Bernardi, que hoje está à frente da Defesa Civil do município, sabe tudo aquilo que nós estamos fazendo para que ver o nosso decreto de situação de emergência do município homologado. Tivemos em Porto Alegre semana passada, né, falamos com o tenente da Defesa Civil do Estado, né, onde já foi acertado toda a documentação do município de Arroio do Tigre. Aliás, nós somos da nossa região, um dos primeiros municípios a encaminhar o nosso projeto com todos os laudos, dados que foram fornecidos pela Emater, pelo sindicato, né, tivemos também a ajuda do Corpo de Bombeiro, e aqui eu vejo integrantes do Corpo de Bombeiro. Queria fazer um agradecimento muito especial pelo trabalho que vocês vêm fazendo para ajudar a atender, né, as demandas de falta d'água para consumo humano, tanto na cidade quanto também no interior. Né, e a gente sabe que depende muito desse trabalho voluntário, dessa parceria, que graças a Deus a gente mantém aqui no nosso município. Apesar das dificuldades, a gente sempre procura estar trabalhando em parcerias, porque só dessa forma nós vamos conseguir avançar e resolver os problemas que afetam o nosso município. Mas é um momento de excepcionalidade, é um momento de seca. Eu já falo em seca porque os efeitos eles vêm se agravando dia a dia. Tanto é que a gente sabe que
nos dias, semana passada mesmo, algumas chuvas ocorreram na região, mas de uma maneira desparelha, não uma maneira dentro de uma normalidade, que choveu em todas as regiões, então isso pouco adiantou, ou pouco adianta, né, para nós conseguir sair dessa situação de calamidade. E não é só na questão da produção, mas afeta algo maior, que é o abastecimento de água. E a gente vem acompanhando dia a dia, aqui na nossa Secretaria da Agricultura mesmo, acompanhando todos os pedidos que estão entrando. E muitos serviços, nobres vereadores, tivemos que deixar de lado para não deixar as pessoas sem uma água para o gado, sem uma água para o consumo humano. Então a gente nesse momento teve que priorizar, até porque muitos dos serviços, por exemplo, recuperação de estrada, com o clima desses, com pouco a gente perde dinheiro, né, perde tempo e não consegue fazer um serviço de qualidade. Diante de estar com o clima seco, não tem umidade, tu bota material, vira em poeira e a situação não melhora, né, talvez até piore. Então, em razão disso, a gente focou com o maquinário que temos, com a estrutura que temos, justamente para atender essas demandas de água. E estamos atendendo e a cada dia, como já falei, essa situação vem se agravando. Hoje mesmo, estava conversando com uma senhora lá do Lagoãozinho, 3 famílias, o poço secou. Nós tivemos naquela região já faz uns 10 dias, onde a gente abriu bebedouros, poços, arrumamos algumas fontes, mas em função de continuar essa estiagem, a situação deles lá piorou, né? Então a gente vai ter que retomar e retornar nessas regiões. Temos com um problema sério de não ter onde colocar água para essa população, em virtude de muitos não terem caixa d'água, né? Então a gente vai lá para socorrer, mas vai colocar onde essa água? Então a gente está vendo um plano aí, quarta-feira estaremos numa reunião em Porto Alegre, justamente para ver se a gente consegue alguma ajuda no sentido de trazer algum suporte, até porque a gente sabe que mesmo sendo homologada a nossa situação de emergência, e vai ser porque já foi para assinatura de homologação, acredito que o Estado não vai ter recurso, e até vir recursos da União, tem gente aguardando recursos da cheia, do ano passado ainda, municípios que tiveram suas homologações de emergência homologadas nos seus estados, e a gente sabe que isso é um pouco moroso, mas nós temos que resolver essa situação de uma maneira mais rápida, né? E então a gente está vendo algumas alternativas, daqui um pouco de adquirir algumas caixas d'água para tentar reunir algumas famílias, pelo menos para conseguir fazer com que não falte água para o consumo humano. Outras coisas a gente vai ter que se virando conforme dá. E aqui na cidade não é diferente, né? Nós temos, todo mundo sabe, a dificuldade do abastecimento de água aqui no nosso município de longos anos, né? Nós ainda, infelizmente, temos apenas a garantia do abastecimento através de poços artesianos. São mais de 19 poços artesianos perfurados aqui no perímetro urbano do município e apenas alguns nos garantem abastecimento, que são 2 que estão situados lá na divisa, com Sobradinho, ali na linha Rocinha. E agora há poucos dias já foi interligado mais 2 poços, um aqui no Estádio Municipal Carlos Enslin, e o outro que foi perfurado lá na comunidade da linha Rocinha também. Só que com a estiagem, esses poços mesmos acabaram a produção de água diminuindo e muito. Tudo que era produzido com 2 poços, hoje com 4 está se produzindo menos do que era produzido com 2, dentro de uma normalidade. Então, por isso também agrava a situação de falta d'água aqui no perímetro urbano. E é uma das preocupações dessa administração tentar resolver a questão do abastecimento de água, e a gente sabe que isso é um processo um tanto quanto demorado, não é um processo que de uma hora para outra vai se
se conseguir solucionar todos os problemas, mas graças a Deus essa administração está com o foco de pelo menos encaminhar as resoluções desses problemas de falta d'água constantes aqui no nosso município. E não é só nos períodos de estiagem, a gente acompanha, né, aquilo que vem acontecendo. Mas graças a Deus, como já falei, as coisas estão se encaminhando, uma vez que hoje o município detém um contrato de concessão, onde inclusive foi debatido aqui nessa casa, né, infelizmente não com a casa cheia, mas com aqueles que vieram até aqui, né, preocupados com a situação, debater a questão do novo contrato. E isso a gente debateu com os vereadores, debateu com a comunidade. Uma comissão foi montada para nós pontuar todos os problemas que Arroio do Tigre tem e tinha em relação ao abastecimento de água, e isso foi discutido em audiência pública, foi pactuado aqueles problemas a curto, médio e longo prazo de investimento da Corsã, que há muito tempo não investia aqui no nosso município. E então a gente pontuou tudo aquilo que é necessário para fazer com que os problemas vão minimizando ao longo do tempo. Então a gente procurou fazer isso, fez, o novo contrato foi assinado, e de lá para cá então as coisas começaram a acontecer. Mas a falta d'água ainda não foi resolvida e com certeza não vai. Então o que me traz um pouco de até certa surpresa, e não é nada pessoal, que eu nunca levei nada pessoal. Aqui eu trato todos os vereadores com igualdade, né? Somos sabedores das diferenças ideológicas, mas sempre procurando convergir no sentido de resolver os problemas e não criar outros. Então sempre discutimos isso aqui, e na última sessão a vereadora Madalena, né, e com razão, como a gente fica também indignado com a questão de falta d'água, mas em hipótese nenhuma, vereadora, nós, na administração, faltou empenho, faltou cobrança, ou faltou resignação com a Corsã em função da falta d'água. Até porque esses, como já falei, todas essas questões de falta d'água, que foram pactuadas no nosso contrato assinado no final de 2018, né, foram extremamente debatidas aqui nessa casa e foram pontuadas por uma comissão de pessoas, né, muitos não integrantes do poder público, que participaram dessa discussão e apontaram aquilo que deveria ter sido resolvido. E estamos trabalhando e cobrando nesse sentido. Né? Tanto é verdade que 2 poços já foram interligados, o primeiro reservatório já está de pé, terminaram há poucos dias a ligação na rede, apenas ainda não está funcionando, que pelas informações que nós estamos cobrando, né, incessivamente que isso aconteça, em razão da estiagem, da pouca produção, ainda não foi interligado. Mas nos próximos dias a informação é de que ele vai dar um suporte de 100 mil metros cúbicos. Isso representa já um acréscimo nos 400 que o município tem, 390 em termos de reservação. E o próprio contrato novo de pactuação, ele estabelece que serão mais 4, serão 5 no total, aqui no município distribuídos por bairros. A princípio, o primeiro seria apenas no projeto antigo, que nós trabalhamos lá em 2009, com a Corsã, era para ser um apenas reservatório de 500 metros. Seria construído aqui junto às torres da televisão, próximo à propriedade do seu Rodrigues, que na época gentilmente cedeu aquele espaço para o município, onde seria construído então um novo reservatório. Mas infelizmente, e aí que entra também um pouco da nossa indignação, talvez se o governo passado, o qual seu partido, vereadora, fez parte, se tivesse pelo menos a coragem de ter pactuado com a Corsã, ou tentado discutir com eles aquilo que estava ocasionando os problemas de falta d'água do município, talvez hoje nós não estaríamos mais falando em falta d'água aqui no nosso município de Arroio do Tigre.
Então nós perdemos muito tempo, que jamais uma empresa vai investir quando nem esse contrato tem. E quando nós assumimos aqui a nossa administração, nós assumimos sem contrato com a Corsã. Já estava vencido há um bom tempo. E isso não foi, acredito eu, por maldade de ninguém, mas o município perdeu muito, e perdeu muito tempo. Nós poderíamos já estar com os reservatórios instalados, nós já poderíamos estar, quem sabe, com o andamento, né, do projeto de construção de uma ETA de captação de água aqui, de alguns desses mananciais que a Arroio do Tigre tem de sobra. Nós temos o Rio Jacuizinho, o Rio Jacuirana, tem o Alague da Dona Francisca no Jacuí, que poderiam servir já de suporte para, quem sabe, nós captar essa água e tratar, assim como muitas regiões, outros municípios o fazem. E eu tive o privilégio de, em 2010, quando estivemos visitando um município lá em Santana, na Bahia, justamente trabalhando nessa visão de que nós estamos perdendo tempo com o poço artesiano. Estamos perdendo muito tempo com o poço artesiano aqui no nosso município e abrindo mão do manancial de água que nós temos ao nosso entorno. Então esse é o pensamento. E não vai demorar para que isso aconteça, porque hoje nós temos contrato. E dentro do contrato, em 4 anos, está lá estabelecido que já tem que estar pronto o estudo de viabilidade para a construção dessa captação, dessa ETA, que vai captar, tratar e jogar na distribuição. Esse eu não tenho dúvida que vai ser, não tenho, melhor dizendo, que vai ser a medida que vai realmente sanar o problema de falta d'água do nosso município. Só Poços não resolve. Tanto é verdade que esses dois que foram agora interligados, né, não estão resolvendo. Está dando menos produção. Então essas explicações nós estamos cobrando. E estamos cobrando forte o andamento dos contratos. Só no que diz respeito à água e à coleta de esgoto, nós já temos, desde que assinamos o contrato, está na prefeitura, para quem quiser ver, né, todas as notificações que nós já fizemos na Corsã pedindo resolução daquilo que foi pactuado. Estamos cobrando. É desde um simples remendo de calçamento que eles abrem as ruas para fazer conserto dessas redes que há muito tempo estão danificadas e nós estamos perdendo muita água com isso também. Né? Desde um simples conserto de calçamento, a gente está perdendo muito tempo para que isso seja resolvido. Aí ficam os buracos na cidade, a prefeitura tem que resolver. Fica 1 mês, 2 meses, um buraco ali, a prefeitura tem que resolver. E assim acontece, mas nós temos aí, cobrando porque temos contrato. E eu não tenho dúvida que se não fosse esse contrato, aqui eu vejo o Carvalho aqui da linha travessão, nós não estaríamos estendendo água lá para a linha travessão, como já fizemos. Né? Hoje, pela informação que a Corsã nos passou, já parece que ligaram para ver se vai sair algum vazamento ou não, e nos próximos dias querem fazer novamente uma reunião com as famílias para estabelecer a ordem de ligação dessa rede para a linha travessão. São mais de 20 famílias lá que serão beneficiadas, que ao longo do tempo também sofrem com a questão de falta d'água. Então, o que eu queria dizer para a comunidade, para os nobres vereadores, é que nunca faltou empenho dessa administração para resolver o que tem que ser resolvido na questão de água. E eu tenho a certeza absoluta que vai terminar o nosso mandato e ainda não vai estar solucionados os problemas de água, porque isso tem cronogramas de trabalho a curto, médio e longo prazo, que vão demorar o seu tempo para serem resolvidos, e é por isso que a gente às vezes se indigna. Por que não foi feito o contrato antes? Por que foi deixado vencer o contrato? Por que não chamar a população, né? Ou só agora está faltando água? Eu acredito que não, eu moro aqui há muito tempo, e há muito tempo falta d'água. Tanto é que nós vemos brigando isso desde o primeiro mandato, cobrando, quando nós tínhamos aqui na nossa cidade servidor, saindo com um cano enrolado no pescoço, numa moto, nenhum veículo tinha para atender. Hoje se tem já um escritório. Muitas vezes nem ninguém tem lá, porque muitas vezes eu pessoalmente fui lá para cobrar da Corsã e não encontrei ninguém, portão fechado, tu liga, não atendem, são problemas. São problemas que se agravaram ao longo do tempo, né, e que nós temos que resolver.
independente do lado que estamos, independente do governo que somos. Mas nós temos que estar junto aqui resolvendo. E o contrato não é só o prefeito que pode cobrar ele. Nós aqui, vereadores, eu sempre deixei o executivo de portas abertas para todos e todos os partidos para nós resolver todos os problemas que nós temos que resolver no município. Afinal de contas, hoje o poder público está nas nossas mãos. E nós é que temos que resolver, nós que temos que ter a coragem de enfrentar os problemas e resolver nas condições que temos. E não achar que nós somos milagrosos, que temos dinheiro sobrando para resolver todos os problemas que ao longo do tempo, né, foram se agravando. Então aqui não estou achando ninguém de culpado, bem pelo contrário. Estou muito contente em ter tido a coragem, junto com a população, de nós compactuar um projeto novo, compactuar um contrato novo, né, e principalmente apontando as dificuldades de falta d'água aqui no nosso município. Tanto é verdade, e eu vou deixar aqui o convite já, estendido a todos os vereadores, talvez com mais força a gente consiga brigar de uma maneira diferente. Quarta-feira já está agendado outra reunião com a Corsã, lá em Porto Alegre, para nós tratar justamente de dois assuntos. A falta d'água e também a coleta de esgoto aqui no nosso município. Por enquanto não está chovendo. E nós vamos brigando isso também, desde que assinamos o contrato, que ainda não foi pactuado com a Gerges, né, tudo aquilo que tem que acontecer em razão do novo contrato de abastecimento de água. Então, em questão de água, a gente sabe que está vivendo um período muito complicado. Não foi só aqui os poços da Corsã que deu problema. Está aqui o seu Valdir, que é presidente da Unidade de Bombeiros Voluntários da Arroio do Tigre, sabe quantas cargas de água já foi levadas para o interior e aqui para a cidade para nós não deixar faltar água para a população, né? E não foi só aqui. Tivemos vários poços no interior que baixaram a produção e muitos secaram. E nós, pensando também nisso tudo, foram 3, 4 poços artesianos perfurados nos últimos dias. Lá na propriedade mesmo do vereador Dries, foi perfurado um poço. Tinha sido furado um ali num vizinho, não deu água, foi perfurado o outro. Sítio Novo, foi perfurado um com uma vazão extraordinária, que vai dar conta do recado. Temos que brigar pelas redes d'água, que esse também é uma dificuldade. Nós temos um exemplo lá no Lagoãozinho, onde temos um poço perfurado lá, e fizemos 2 reuniões já com a comunidade e não teve jeito de nós acertar de fazer a ligação, porque a Funasa, infelizmente a Funasa, e eu queria dizer aqui para vocês que isso é um mal que o Brasil tem hoje, se chama Funasa. Porque é difícil tu conseguir aprovar um projeto na Funasa, mas é muito mais difícil ainda vir os recursos aqui para nós estabelecer aquilo que tem que ser feito. Desde 2014, governo passado ainda, que saiu o projeto para a construção das redes d'água, lá da localidade Lagoãozinho e Cabana. O lá do Fão, o município fez por conta. Que era uma comunidade menor, eram poucos moradores, tudo dentro do Fão, não despendeu tantos recursos. Mas até lá, gente, até lá, de 2014, nós temos em 2020, mais de 200 famílias naquela localidade e ainda não liberaram nem os centavos. Cortaram o recurso, inclusive, por 2 motivos. Um que estava na linha de corte, porque até 2016 não tinha sido apresentados os projetos e entrou para a linha de corte. Aí de lá para cá, a gente entrou em 2017, até abril, entregou todos os projetos, e de lá para cá, fomos várias vezes, eu e o seu Flamir, que é o nosso diretor de projetos do município, com agenda na Funasa, e sabe o que a Funasa diz? Não podemos fazer nada, porque só temos um engenheiro para todo o estado do Rio Grande do Sul, e uma pilha de projetos. Ou seja, dá para ter esperança? Não dá. Aí fizemos reunião lá na comunidade, prefeitura entrando com uma parceria, os moradores com outra, para tentar resolver o problema definitivo, que tem um poço de excelente qualidade lá, com uma vazão de 18 mil metros cúbicos, rede elétrica pronta, faltando apenas fazer a rede elétrica.
aí não deu acerto que os moradores não concordaram em pagar. E a gente explicou para eles a dificuldade que era a liberação desses recursos da FUNAS. E até hoje não foram liberados e não vão ser liberados. Ou nós vamos acreditar que um engenheiro responsável por todo o estado do Rio Grande do Sul vai conseguir vir aqui fazer uma vistoria e liberar uma obra dessas? Não vai. Então nós temos que ser... Não adianta nós querer tapar o sol com a peneira, achar que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Ou nós achamos outra alternativa, ou vamos ficar com um problema eterno, não só aqui, mas também no interior. Então, o que eu queria dizer para vocês que vou deixar aqui o convite. Vou deixar aqui o convite aos vereadores que queiram participar. 10h30, estarei indo com o veículo da prefeitura. Tem lugar para vereadores. Quem quiser é só nos avisar amanhã. Tem 3 lugares. Se alguém quer ir junto comigo, não sei se daqui um pouco tem condição da Câmara, aí com o seu veículo também, levar daqui um pouco os outros vereadores, ou pelo menos um de cada bancada, que eu acredito que é de extrema importância, até para nós conhecer a verdadeira realidade do que está acontecendo em função desse contrato que já está vigorando, passou a vigorar, na verdade, a partir de 2019, que foi pactuado e assinado mesmo no final de 2018. Então fica aqui o meu convite. Também gostaria de deixar aqui, a gente se estendeu um pouco na questão da água, porque é o que está nos afligindo ultimamente. A gente não pode deixar de falar de algo tão importante e que vem se agravando dia a dia em função da falta de chuva. Então, para resolver o problema de água, mesmo que voltar a chover, nos próximos dias, certamente, ainda nós vamos ter muitos e muitos problemas até normalizar a questão de água. Tomara que esteja enganado, mas ainda tenho muito medo do que possa vir a acontecer. Também gostaria de dizer, e aqui mais uma vez vou repetir, sempre falei isso para todos os vereadores, procura a administração para ver o que está acontecendo. Tivemos que, em função da seca também, abandonar muita coisa que nós queríamos estar fazendo para resolver o problema de água. Né? A questão da entrada da linha Taquaral. A entrada da linha Taquaral está lá no setor de projetos. Convido aqui, os vereadores podem se dirigir lá. Está com o engenheiro Daniel. Desde que nós tiramos aquele poste que tinha no meio lá do entroncamento, na verdade nem é um entroncamento, não é um trevo, mas a gente tirou, já foi demandado para o Departamento de Trânsito e para o setor de engenharia. Em função dos projetos agora terem estourado as emendas, inclusive tem emenda do Eteuxu, tem emenda de calçamento, tem emenda de outros deputados também, que agora saiu as emendas, nós temos que apresentar os projetos para poder concluir ou iniciar essas obras, também demandou um pouco. Nós temos um engenheiro também, então não dá conta de tudo e a gente tem que priorizar alguma coisa. E não tem condição de se fazer qualquer coisa também. Nós temos que fazer um trabalho mais apurado, uma vez que até aquele monumento que lá estava, não estava dentro das normas, talvez, do que o trânsito exige. É por isso que a gente está fazendo passo a passo para poder fazer certo e não deixar problema nenhum, né, para que amanhã depois possa acontecer alguma coisa e possa dar algum dano, né, aos que vão transitar por aquele lugar lá. Mas também não falta empenho para nós resolver as coisas. Não é porque nós esquecemos, não é porque a vereadora pediu que nós não vamos atender. Bem pelo contrário, alguns pedidos que a vereadora fez e nem todos foram atendidos e nem dos vereadores nossos da situação nós conseguimos atender todas as demandas. Muitas vezes porque a gente também trabalha com orçamento. E quem administra uma empresa sabe o que é trabalhar sem recurso. E nós estamos, até queria agradecer os vereadores que tiveram na prefeitura há pouco tempo, tiveram lá e puderam acompanhar tudo que a gente conversou sobre a questão dos recursos públicos, do que está acontecendo. Né? Então é difícil, mas vai chegar. Se nada mudar e se todo mundo continuar intervindo ou querendo intervir na administração pública, tirando o poder do prefeito, organizar o seu orçamento, vai faltar ligeirinho também dinheiro para pagar salário.
E não tenham dúvida que vai ser logo ali na frente. Não tenham dúvida. E é duro não pagar salário. É duro não poder pagar salário. Nós estamos sentindo isso aqui no Estado, estamos sentindo em alguns municípios, estamos sentindo em alguns hospitais também com dificuldade de repasse de recursos, tanto federal quanto estadual. É duro, que as pessoas chegam ao final do mês e querem receber. E nós aqui, já falei isso com o presidente Zeno, outros dias que a gente esteve conversando, a médio prazo, curto, médio prazo, se nada mudar, não se paga mais salário também. Porque, infelizmente, o Judiciário, o Ministério Público, às vezes estão legislando ou estão executando muito mais que o prefeito possa dentro do seu mandato. Né? E eles não fazem orçamento, não tem previsão de orçamento, mas cobram que seja feito. Eles não sabem, não querem saber se tem dinheiro ou não tem, mas cobram do executivo que resolva. Tem que internar, tem que operar, tem que resolver o problema lá de uma determinada situação. Tem ou não tem dinheiro? Pouco importa, se vira. E assim funciona. Até quando vai isso? Até quando nós vamos ficar calados com isso tudo também? Até quando que nós vamos achar que os outros devem mandar em tudo e sem saber de onde vem o dinheiro para pagar? É muito fácil chegar lá, prefeito, eu quero tantas obras, eu quero isso, quero aquilo. Temos dinheiro? Não que as obras, uma é mais ou menos importante que a outra. Mas a gente está fazendo, olha, milagre com o orçamento que nós temos. Muitas dificuldades. Muitas empresas estamos negociando o pagamento. Porque não se tem orçamento para tudo. Não se tem. Aqui mesmo estamos fazendo a obra, aqui da Ponte Torta, que faz a divisa da Paleta com o sítio. Peço desculpa, presidente, se mais uns 5 minutos eu concluo. Se ali, 3 orçamentos nós mandamos para empresas, o mais barato 282 mil para fazer. Reunimos nossos servidores e estamos fazendo por conta, que vai nos dar um custo aproximado de 60 mil reais. Por quê? Vamos fazer. Temos condições. Vamos penar um pouco, porque não é uma obra pequena, mas vamos fazer, para poder poupar recursos e poder fazer enfrentamentos de outras demandas que vão vir ou estão acontecendo na pendência de ser realizado. E assim nós vamos fazendo. Atendemos pedidos já de alguns bueiros aí nas localidades, já fizemos alguns, tem outros para fazer, e assim vai indo. Então as demandas vão aumentando a cada tempo. Mas a gente procura trabalhar com o que tem, procura fazer e cuidar bem do recurso público para que a gente possa atender bem a nossa população, ou pelo menos aquilo que é possível fazer, jamais se comprometendo com aquilo que é inviável, que não dá, mas tem coisas que dá. E pode ficar bem tranquila, todos os vereadores aqui, inclusive a proponente Madalena, que questionou por que ainda não foi feito, que a obra vai ser feita. Está na engenharia, praticamente está concluído o trabalho. O engenheiro me procurou hoje e está praticamente concluída. Nós estamos terminando agora as pinturas também das faixas de ônibus, de pedestre. E aí logo vai ser concluído dentro daquilo que as normas de trânsito também autorizam. Não adianta a gente fazer mal feito e amanhã depois ter que refazer. Então a gente está fazendo. Tudo que dá, vamos fazer. E não é porque é de um partido ou de outro. Bem pelo contrário, todos aqui me conhecem, sabem da maneira que a gente trata. Muitas vezes, vereadora, nós já sentamos lá para tentar discutir, ajudar, unir forças para resolver os problemas do hospital. E sempre discutimos, analisamos e avançamos. Então, acredito que é isso que nós temos que fazer. Acho que antes de nós vir aqui criticar um outro, acho que não é uma questão de crítica, até porque é o papel do vereador também, né, exercer o seu mandato, fazendo o que tem que ser feito, trazendo as reivindicações, mas eu sempre deixei muito bem claro aqui que a gente poderia, às vezes, evitar uma certa discussão ou avançar ou ganhar tempo em outras, se a gente senta e tenta resolver em conjunto, independente de partido. Essa coisa de partido já terminou. E eu sempre fui um que nas minhas administrações já trabalhei com minoria e nunca tive problema de aprovar projeto nenhum. Bem pelo contrário. Todos foram aprovados. A gente tem por vocação de discutir, de dizer se dá, se não dá, se é viável, se não é viável.
Então a gente está sempre aberto. E eu estou sempre aguardando os vereadores para discutir, seja qual for a proposição que é bem encaminhada ou discutida. Né? Sabemos que tem muita coisa ainda por fazer aqui, principalmente no perímetro urbano, que tem quebra-molas que já foram me pedidos o ano passado, não conseguimos atender ainda. Temos ainda fazendo alguns remendos dentro da cidade, de alguns buracos, de algumas ruas, e ainda tem por fazer. Temos com um problema sério de mão de obra. Tem várias obras acontecendo aqui e falta profissional que em condições de fazer uns reparos bem feitos, ou quebra-molas, tem prazos que nós temos que respeitar na Caixa Econômica Federal. Então, são alguns motivos que, às vezes, a gente não consegue avançar da maneira que a gente gostaria, mas jamais por inércia. Que bom que nós temos com essa dificuldade aí de faltar mão de obra para resolver os problemas. É sinal que as coisas estão acontecendo, as obras estão acontecendo, e dentro daqui uns dias vamos reunir as bancadas para fazer os anúncios também e valorizar o trabalho dos vereadores. Né? Jamais, Madalena, nós fizemos recebimento ou entrega de um veículo 2 vezes. O prefeito, o vice-prefeito Vanderlei recebeu da empresa o veículo. E a convite da PAI, eu fiz a entrega oficial porque me pediram para fazer. Então não tem nada que ninguém está fazendo para aparecer, porque não precisamos. O trabalho está aí para ser visto do que está sendo feito. E o recurso que veio, talvez foi discutido, mas o recurso foi direto do Ministério, não é emenda nem do Peronde, nem de ninguém. Se o Peronde brigou lá, ótimo, ele que nos mande algum documento que comprove isso, porque para nós não veio nada. Né? E se viesse, nós éramos os primeiros a fazer assim, como sempre valorizei os deputados que aqui botam o recurso, que são de outros partidos também. Então aqui ninguém está fazendo jogo político para esconder A, B, C ou D, não. Bem pelo contrário, estamos enaltecendo aqueles que querem a grandeza do nosso município de Arroio do Tigre. Muito obrigado e desculpe passado o tempo regimental. Abro espaço para os líderes de bancada se manifestarem, se assim quiserem, pelo prazo de 3 minutos. Sim. Concedo intervalo regimental. Tocamos. Ordem do dia. Projeto de lei número 012/2020. Solicito ao diretor para fazer a leitura do projeto de lei número 012/2020, parecer jurídico, bem como parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei número 012/2020, de 13 de fevereiro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento em parcela única e no pagamento parcelado no IPTU 2020 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei trata de concessão de descontos para pagamentos do IPTU 2020, tanto no pagamento à vista como no pagamento parcelado. No pagamento em parcela única, será concedido um desconto de 15% aos contribuintes que efetuaram o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício 2020, de uma só vez até o dia 7 de agosto de 2020. Já com relação ao pagamento parcelado, será concedido um desconto de 5% aos contribuintes que efetuaram o pagamento do IPTU 2020 em 4 parcelas iguais, com vencimento em primeira parcela, 7/8 de 2020, segunda parcela, 8/9 de 2020, terceira parcela, 7/10 de 2020 e quarta parcela, 9/11 de 2020. A exemplo dos anos anteriores, trata-se do chamado bônus adimplência, que visa premiar o contribuinte que paga suas contribuições em dia, fazendo com que a administração pública possa efetivamente contar com essas receitas orçamentárias decorrentes dos tributos nas respectivas datas de pagamento. Sabe-se com base nas arrecadações de anos anteriores que um percentual aproximado de 25% pagam suas obrigações fiscais com atraso, tratando-se de receitas que dificilmente entram nos cofres municipais dentro do exercício orçamentário financeiro do tributo, embora ingressam posteriormente. Desta forma, a instituição do prêmio adimplência é uma forma que a autoridade administrativa dispõe para
para a utilização dos recursos orçamentários dentro do respectivo exercício financeiro. Por essas razões, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 3 de fevereiro de 2020. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer jurídico, Departamento Jurídico. O presente expediente visa auxiliar de forma rápida e sem tautologia os critérios técnicos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa necessários à tramitação, discussão e aprovação do texto posto à análise do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 012, de 3 de fevereiro de 2020, que busca autorização legislativa para que o município conceda desconto ao pagamento em parcela única e no pagamento parcelado do IPTU 2020. É o breve relatório. 2. Análise preliminar. A matéria comporta a seguinte orientação técnica da competência. Inicialmente, vale o registro de que a norma fora proposta pelo Executivo Municipal para apreciação do Parlamento Local sobre a autorização para que o município conceda desconto ao pagamento em parcela única, ao pagamento parcelado no IPTU 2020, restando configurados nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição de 88, o interesse local para legislar. Da iniciativa, o projeto de lei em análise está dentro daquelas matérias em que a reserva de iniciativa do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição de 88. Da técnica legislativa, a presente proposta, em que pese adequada, contempla a totalidade das disposições contidas na Lei Complementar 95/98 e as alterações que cristalizam as disposições de forma e conteúdo a serem observados nas elaborações dos textos legais. Dito isso, sem medo de séria contestação, tenho que se resta assegurada a competência legislativa em favor da municipalidade e a iniciativa em favor do proponente, não havendo sem se falar de vício formal de qualquer ordem quanto a estes. Desta forma, não há reparações, salvo melhor juízo, no tocante à redação apresentada, pois nesta presente clareza, precisão e de ordem lógica. Da análise técnica, no tocante à análise de conteúdo, trata-se de medida possível a ser apreciada em plenário, não havendo óbice a sua tramitação. Conclusão. Assim sendo inevitável o encaminhamento da conclusão da presente orientação ao legislativo, quanto a seu aspecto formal, já atende às disposições constitucionais, bem como às demais disposições legais, estando apto para ser submetido à apreciação e deliberação plenária pelos vereadores. É a orientação técnica, segue a consideração superior. Arroio do Tigre, 3 de fevereiro de 2020. Carlos Henrique Mainardi, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A da Resolução 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise, o projeto de lei número 012, de 3 de fevereiro de 2020, que busca autorização legislativa para que o município conceda desconto ao pagamento em parcela única e no pagamento parcelado no IPTU 2020. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 7 de fevereiro de 2020, sob o número 018/2020, e, após inclusão na ordem do dia da sessão ordinária em 10 de fevereiro de 2020, fora encaminhado a esta comissão, que vem em reunião ocorrida em 13 de fevereiro de 2020, teve como designado relator a vereadora Mara Simone Seiber, que após a análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relatora Mara Simone Seiber acompanha o voto dos membros. Presidente Viviane Reding-Mergen e membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminho o presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome a providência a fim de incluir na pauta a deliberação plenária. Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, 13 de fevereiro de 2020. Vereadora Viviane Reding-Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Mara Simone Seiber. Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, servidores da casa, comunidade que aqui está nos prestigiando e aos que nos acompanham através das redes sociais. O referido projeto de lei é um incentivo, chamado bônus adimplência, que visa premiar
o contribuinte que paga em dia suas obrigações. Será concedido um percentual de 15% de desconto no pagamento à vista, ou seja, em parcela única no IPTU deste ano de 2020. De outro modo, o contribuinte que optar em pagar parcelado em 4 parcelas será concedido o desconto de 5%, ficando assim a primeira parcela até o dia 7 de agosto, a segunda parcela até o dia 8 de setembro, a terceira parcela até o dia 7 de outubro e a quarta parcela até o dia 9 de novembro do presente ano. Diante do exposto, eu peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação? Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigiam essa tarde e noite, também sou favorável a esse projeto, pois aqui nós estamos dando 15% de desconto para quem paga à vista, né? E antes a gente dava desconto para quem era devedor disso aí, inadimplente, né? Então, também sou favorável a esse projeto e quero aqui também parabenizar a administração por mandar um projeto dessa iguaria aqui para essa casa. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 012/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Abro espaço para as explicações pessoais. Convido a vereadora Madalena Paza para manifestar-se por até 5 minutos regimentais. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e comunidade aqui presente. Eu venho aqui colocar, pena que o prefeito não está mais, mas colocar que se o contrato com a Corsã venceu em 2015, eu não era sabedora e não estava na prefeitura e nem era vereadora. Eu acredito que os vereadores da época também não sabiam que tinha vencido. Sabiam? Então, não posso fazer nada. Mas quero dizer também que não sei se por ter vindo na tribuna ou não falar, esse final de semana não faltou água, mesmo com toda a seca. Então, de repente, falar alguma coisa que resolveu não faltar água. Quanto ao hospital, que o prefeito falou, realmente eu acho que ele se equivocou, porque eu sempre falei, desde o início, dos valores que a prefeitura passa para o hospital, para que nós tenhamos pagamento dos plantões e alguns procedimentos. Já agradeci todas as vezes aqui, na casa, agradeci pelo valor repassado, mas também sempre disse que não era o suficiente, né? Então, isso é um dos assuntos que a gente quer colocar e que realmente, se nós não tivermos os repasses da Prefeitura do Tigre, Prefeitura de Estrela Velha e Passa Sete, agora junto, a situação fica muito complicada. Tá? Quanto ao trevo lá, não foi pedido meu, foi um pedido da comunidade, fizeram um abaixo-assinado e estavam esperando uma resposta. O prefeito hoje veio e deu a resposta para a comunidade. Está no setor de engenharia. Tá? E quanto à entrega dos carros, não fui eu que falei que foi 2 entregas. Está nas redes sociais, está na rede, no Face da PAI, o vice entregando para o Altemar, que era presidente da PAI na época, e agora é uma nova entrega. Então, assim, foi só um comentário. Se você candidata a alguma coisa ou não sei. Depende de partido, depende de um monte de situações. Eu não vim aqui para fazer politicagem também, mas de vez em quando a gente conversa e nunca consegue as coisas, então puxão de orelha em público ajuda. Tá? Era isso que eu queria deixar aqui hoje registrado, né, sobre esses 3 assuntos que foi falado. Então, da Corsã, não sabia, não fazia parte do governo, né, e participei sim da audiência pública aqui. Eu vim na audiência pública da Corsã, eu acho que teve 2, né? Numa eu tenho certeza que eu vim. Na outra eu ainda disse assim, mas vamos lá, vamos discutir a mesma coisa. Né? Então, numa eu tenho certeza que eu estive presente. Né? Assim como na nossa audiência pública não teve ninguém do Executivo, né? Nobres vereadores. Então, assim, ó, puxão de orelha de cá, puxão de orelha de lá, tudo bem. Não tem problema nenhum.
Mas eu tenho aqui, eu sempre disse, sempre respeitei todos. A gente vem pedindo, vem pedindo. Se foi o pedido que a gente fez na segunda-feira passada, esse final de semana não faltou água. Quanto ao hospital, o prefeito sempre recebeu a minha gratidão e a gratidão dos funcionários e o pessoal que trabalha lá. E do trevo, o povo teve a resposta agora. É isso aí, muito obrigado e uma boa semana de trabalho a todos. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para dia 2 de março de 2020, 18 horas. Segunda-feira, encerra esta sessão em nome de Deus.